não por nada, mas por pelo menos ter influenciado direta e de forma corrompida uma eleição presidencial que foi a de 2018. O Sérgio Moro fez o serviço sujo, que foi o de prender, sabendo que não havia condições para tanto, sabendo que estava manipulando a prova, sabendo que manipulava ele, o grupo de procuradores que ele liderava, os seus meninos amestrados, sabendo que estava fazendo um dos maiores escândalos do judiciário mundial e, sem dúvida alguma, o maior escândalo do judiciário brasileiro. Ele excluiu o primeiro colocado com alguma folga na pesquisa, na época, né? Indicando uma nova vitória ao PT, não obstante os 2 anos do governo Temer, os 2 anos de golpe que haviam sido perpetrados na presidenta Dilma, que, por sua vez, foi afastada sem o cometimento de crime de responsabilidade. Quando então, juiz Moro determina, e na época ele não era só um juiz, né? Ele não era um juiz comum, ele era um profeta, ele havia transcendido a própria magistratura. Ele e seus rapazes bem amestrados chegavam a sutilezas de emitir notas oficiais, só não opinavam sobre convocação da seleção brasileira, certo? Sobre a dança dos famosos, porque no resto tudo eles haviam e colocavam a sua opinião como se a sua opinião fosse superior à sua, à minha, à nossa, de qualquer outra pessoa. A Lava Jato entende que, e, na verdade, a Lava Jato, a Força-Tarefa, não era mais como um grupo de procuradores da República de primeira instância. Quem fala em nome de uma instituição como é o Ministério Público Federal, como são os Ministérios Públicos Estaduais, é o seu chefe, o Procurador-Geral. Né? Ficou claro que no dia em que Bolsonaro vence, logo em seguida ele é anunciado como ministro da Justiça e revela sem nenhuma reserva, sem nenhuma cautela, sem nenhum pudor, que esse convite já havia sido feito anteriormente pelo Paulo Guedes. Ele até cita, estávamos num churrasco. Que raio que é esse que o juiz encontra? Churrasco macabro, né? Churrasco do fascismo, né? Encontra um camarada do Rio de Janeiro, que é ministro em Brasília, certo? Onde foi esse churrasco? Que lugar que ele se deu? Certo? Nós nunca soubemos e talvez nunca saberemos. Mas ele disse, olha, naquele dia eu fui convidado a integrar o então governo Bolsonaro. Naquele dia, ele é contratado para fazer o serviço sujo. E fez. Lula permaneceu 520 dias, né, 530 dias preso, 580 dias preso, né? Porque, na época, o então juiz Moro controlava toda a mídia, todo o judiciário. As pessoas que se opunham e o criticavam eram tidas como inimigas da probidade, do erário, da moralidade pública. Amigas de corruptos, né, Tardelli? Amigo de corruptos, bandido de estimação, e, enfim, eu cansei de ouvir, certo, esse tipo de acusação, e mais porque eu era e sou, certo, oriundo do Ministério Público de São Paulo, onde eu fiquei por 30 anos, e em razão de todos esses fatos, eu acabei perdendo praticamente todas as amizades que ao longo dos anos eu havia construído lá dentro. O nível de incompreensão foi muito alto, porque as tensões ficaram muito fortes, né? O Moro e o Dallagnol conseguiram tensionar o judiciário brasileiro contra tudo que fosse política. Com isso, o Moro atinge alça ao cargo de ministro, com vistas, era claro, todo mundo sabia, que ele queria usar do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública
para o Supremo Tribunal Federal, como fez o Alexandre de Moraes, como fez depois o André Mendonça, né? Como fez agora, recentemente, o próprio Flávio Dino, para a gente ficar nos últimos 3, né, ocupantes do cargo. O vento mudou. Né? E ele estava, na verdade, tentando montar o touro mecânico do negacionismo. Né? Participou daquela reunião, aquela reunião inesquecível, peculiar. Em que era ele o esculachado, né, Tardelli? Ele foi o esculachado da vez. Né? É. Ele que pegaram lá uma pincelada. Que se o senhor não cumprir, eu demito o chefe da PF. Se o chefe do chefe da PF não... Troca o ministro. Troca o ministro. Assim, você aqui é descartável. O único ministro que não me dá trabalho é o Paulo Guedes. Me lembra dessa frase. Certo? Ou seja, ele descartou o governo todo. Vocês estão aqui por uma situação conjuntural. Passou, tchau, acabou. Né? O Moro praticamente não falou, ficou com aquela cara que ele tem, que a gente não precisa dizer do que é, mas todo mundo sabe do que é, né? Pensando que ele seria ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, dizia que ele é um analfabeto jurídico, e ele é um analfabeto jurídico. Né? Quando ele patrocinou aquelas 10 medidas, que a gente falava assim, as desmedidas, certo? Contra a corrupção, ficou evidenciada a mediocridade do Moro como jurista, o quão raso ele era, o quão curto era a visão dele, e até a dificuldade vernacular que ele começou a nos familiarizar, não é? Né? Com expressões absolutamente folclóricas, que vão entrar para o FEBEAPA, para a gente lembrar daquele jornalista dos anos 60, o Stanislau Ponte Preta, que inaugurou o Festival de Besteiras que assola o país. Sim. Né? A minha cônjuge. Né? A minha cônjuge. Que fez com que todo mundo em cima ficasse se perguntando como é que um cara desse passa num concurso tão seletivo como é o concurso para juiz federal. Respostas que a gente não vai ter. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.